Bom, essa visão, ela é a quinta visão do profeta Amós. Nós chegamos aqui a essa última que era a confirmação do juízo da visão anterior. O que ele falava na visão anterior, né? Ele tinha um cesto de frutos de verão, e naqueles cestos de frutos eles estavam prontos para serem o quê? Consumidos, devorados. Essa visão que ele tem é mostrando ao povo que Deus viria para cumprir, não como as outras que ele tinha falado, mas ele falava assim: olha, eu não vou fazer, porque Amós clama a mim e eu não farei. Mas essa do cesto de figos, essa dos cestos de frutos maduros, ela cumpriria, e aqui é a confirmação do capítulo 1 até o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 9. Então essa é a visão da confirmação do juízo de Deus, da visão anterior, do cesto de frutos de verão, prontos para serem devorados. Não haveria escapatória para o reino do norte. O reino do norte, como nós bem sabemos, né, é a divisão de Israel. Quando? Vamos voltar um pouquinho lá. Roboão, filho de Salomão, né, filho de Davi, herdou a terra de Israel, né, o trono de Davi, a linhagem de Davi. O que aconteceu? Jeroboão era quem? Ele era um escrivão, ele era um conselheiro do rei Salomão. E ele chegou até em Roboão e falou assim: ó Roboão, rei, seu pai cobrava muito imposto. O que você vai fazer a respeito? Você vai diminuir o imposto? Porque o povo não aguenta mais esse imposto alto que o seu pai. Por que você acha que o Salomão era tão rico? Só porque ele era sábio? Porque ele cobrava muito imposto, né? Então, ele foi o rei mais rico da terra de Israel. Na Bíblia fala que nunca houve reino igual o dele. Então, ele cobrava muito imposto, muito alto. E o Jeroboão perguntou para Roboão, filho dele, se ele ia diminuir os impostos. E o que ele falou? O que Roboão falou para o povo? Olha só, ele fala assim: ô Jeroboão, o negócio é o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai, do que a cintura do meu pai. Ou seja, se o meu pai feria, ele falou isso também, se o meu pai feria o povo com açoites, né, com chicotes, eu vou ferir com escorpiões. Olha aqui que é a ignorância desse rei. Isso aí foi conselho, né? Ele falou isso para o conselho. Isso, exatamente. Eu não entrei nesse detalhe, mas o que eu estou querendo explicar? Eu estou querendo explicar a divisão, né? O conselho de jovens, porque em vez de ele tomar conselho com os velhos, os antigos, não, ele tomou conselho com os amigos dele. Os amigos dele não entendia nada de nada, né? E falou essa bobeira para ele falou para o povo, falou para o conselho de Israel. Aí o que acontece? Jeroboão e mais 10 tribos, né, fizeram um motim, vamos falar assim, e se separaram do reino do norte. Aí virou reino do norte e reino do sul, né? Reino do sul ficou com o Judá, né, e Benjamim, e o resto ficou tudo para cima, né? Então em Jerusalém, onde é em Judá, ficou lá o templo, ficou o povo lá, e depois eles fizeram aqueles outros 3 templos que nós estamos estudando sobre eles. E é isso que eu estou querendo explicar para a igreja, que é a divisão do reino do norte e reino do sul. Por isso que quando eu falo não haveria escapatória para o reino do norte, são essas 10 tribos que Deus estava trazendo condenação através de Amós. Então, diferente das visões anteriores tidas por símbolos. Por que símbolos? Primeiro, ele viu gafanhotos devorando a terra. Depois, ele viu uma seca, né, o fogo que ele fala. Depois, ele viu um fio de prumo que ele não conseguiu entender. E ele viu essa também do cesto de frutos de verão. Diferente dessa visão, desses símbolos, essa visão Deus se apresenta pessoalmente. Aqui Deus fala, viu o Senhor, olha só o que ele fala, viu o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele viu Deus, né, em forma pré-encarnada provavelmente, né? Ele viu Deus ali exercendo juízo e falando para ele: vai e toma a sua palavra e fere aquele templo, destrói aquele templo, né? Pode passar. A palavra de poder. Então no versículo 1 mesmo ele fala: fere os capitéis e estremece os umbrais. Os capitéis, né, era o que ficava por cima das colunas, aqueles enfeites, e os umbrais das portas, né, o que dão sustentação às portas, né? Quando você ergue um vão de porta, você tem que fazer uma viga em cima, você tem que fazer um tijolamento com ferro. Por quê? Porque senão aquele vão ali não aguenta o peso, né? Então ele desce, ele cede. E também esses são os umbrais, né, que eles faziam com madeiras, com vigas
E ele fala, fere os umbrais e fere os capitéis, aquilo que sustenta. Então é como se ele falasse para Amós assim: ô Amós, a sua palavra agora é como uma marreta, né? É como um martelo. Vai, desmantela aquele lugar, destrói aquele lugar. Com a sua palavra você vai dar ordem, com a sua palavra aquele lugar vai cair. Ele fala para ele: fere os umbrais, fere os capitéis e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Você lembra Salomão? Salomão não, Sansão. Sansão era o homem mais forte do mundo. Era o homem mais forte do mundo. Ele era o Hulk da época. O que aconteceu? Aquele homem pecou contra Deus desobedecendo. Perdeu a glória dele. E aí rasparam a cabeça dele quando capturaram e lá na Filistia, né? O filisteu. Rasparam a cabeça dele, da onde vinha a força dele. Estava no cabelo. E aí ele perdeu a força e ele ficou cego. Feriram os olhos dele, ficou cego. E deixavam ele como um brinquedo lá, né? Para divertir o povo, né? O povo era muito, muito terrível naquela época. Deixaram ele como uma diversão, uma atração turística. Amarraram as duas mãos nas maiores pilastras que tinha no salão de festa deles ali, né? E deixaram ele ali, que nem um bobinho ali. E todo mundo zoava, brincava com ele, né? E aí o cabelo dele começou a crescer. E eles não se deram conta disso. O cabelo dele já estava grande. E Deus, ele clama a Deus, Deus dá mais uma vez a força para ele, né? E aí o que ele faz? Ele puxa as pilastras do templo e derruba. Ele abraçou as pilastras do templo e derruba o templo inteiro. E caiu o templo inteiro em cima da cabeça daqueles homens. Eles morreram todos. Fala que na morte de Sansão morreu mais gente do que na sua vida toda que ele tinha matado, né? Então, é a mesma coisa. Ele fala como se fosse aquela visão, aquela figura do que tinha acontecido naquela época. Destrói isso, faz cair em cima da cabeça desse povo. Mas, gente, eu não estou falando de filisteu, eu estou falando do povo de Israel. Você está falando Deus, falando com um profeta, acabar com o povo dele. Não é que o profeta ia fazer isso. Nós sabemos o que foi que aconteceu naquela época. Mas isso aí é muito sério. É Deus tão irado contra o seu próprio povo que ele fala: eu quero que esse povo seja exterminado, acabado, né? Então, era por onde Deus começaria a exercer o juízo, na idolatria, lá no templo. Ele está aqui se referindo ao templo, né? E ele fala: e todos eles, sobre a cabeça de todos eles, mataria a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, nenhum deles escapará. Então Amós, por exemplo, né, falou a profecia, veio a invasão assíria, levou aquele povo, mas como numa guerra, qualquer perseguição, algum escapa. E aí é como se ele falasse assim: ó Deus, aquele escapou, aquele está fugindo. Ele fala: não, nenhum deles vai escapar, porque eu mesmo vou atrás deles e vou matar eles à espada. Então essa destruição do templo, nessa invasão assíria, né, ou através da palavra do profeta, ou através mesmo de um anjo destruidor, Deus acabaria com aquela idolatria toda, porque Deus estava irado com aquela idolatria que eles faziam no templo. Então esse templo, né, em Betel, em Gilgal e Berseba, eles eram uma imitação da adoração no reino do sul. Lá em Jerusalém era o lugar que Deus estabeleceu, a casa de Davi, para poder o povo subir 3 vezes ao ano, adorar a Deus, fazer as suas festas anuais. E aqueles lugares, né, aqueles templos eram imitações, porque Jeroboão II tinha medo do povo falar assim: não, nós temos que segurar esse povo aqui, né? Imagina se esse povo começa a ir lá para o reino do sul, lá, a adorar a Deus lá em Jerusalém. Eu não posso permitir isso. Então ele fez aqueles templos para o povo adorar ali. Para que vocês vão lá em Jerusalém adorar? Olha aqui, está aqui o seu bezerro de ouro que tirou você da terra do Egito. Está aqui a idolatria que é para você adorar a divindade. Para que você vai lá? E o povo tão ignorante nem sabia quem era Deus, adorava aquela idolatria e se perderam no meio do caminho, né? E você acha que é diferente hoje? Só que hoje é diferente, porque as pessoas têm consciência de quem é Deus. Sabe o que é o problema? A maior parte das pessoas não lê a Bíblia. Esse povo, se não fosse ensinado pelo profeta ou pelos seus pais, eles acabavam esquecendo tudo, perdia tudo. É a mesma coisa hoje. Você pega um filho, uma pessoa que nasce no lar para todo cedo. Talvez os pais deles até conhecem um pouco a Bíblia, mas não ensinam para os filhos.
Aí o que acontece? Quando chega bem na velhice e não se converter, eles fazem exatamente isso aí que eu estou fazendo. É a mesma coisa. Porque conhece só a idolatria, não conhece o Deus verdadeiro. E aí não tem interesse em conhecer, porque se a pessoa pegar a Bíblia e começar a ler, eles cobram. Mas não tem interesse. Eles não tinham interesse nenhum em conhecer o Deus que tirou eles da terra do Egito. Porque todos eles sabem que foi o diabo, mas não tinha interesse em conhecer. Aí o outro apresenta um negócio facinho para eles fazer lá, com certeza, fala para esse aqui que tirou vocês de lá. E aí eles acreditam, por quê? Nunca conheceu. Nunca conheceu a Deus. Josué falou assim, ó, vou tirar essas 12 pedras do fundo do Jordão, e no futuro Eles vão perguntar o que são. o que significa. Vocês contam que aqui Deus operou um milagre, nós passamos, os seus pais passaram a terra no pé sem No rio. É por quê? Porque o povo tinha facilidade de esquecer as coisas. Josué pensava que em muitos anos para frente, 100 anos, 200 anos para frente, o povo vai esquecer. Então por que serve isso? Para o povo saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Então, meus amados, continuando aqui. Pode passar? Versículo 2 ao 4. Olha só. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, e ainda a minha mão os tirará de lá, e se subirem ao céu, de lá os farei descer, e se forem se esconderem no cimo do Carmelo, de lá os buscá-lo-ei, e de lá os tirarei, e os meus olhos e dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro de seus inimigos, ali eu darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre ele, não para o mal e não para o bem. Aqui ele falou assim, esse povo não vai escapar de jeito nenhum. Quando eu trouxer o juízo sobre essa terra, aquele que não se arrependeu, aquele que não converteu desse caminho até aqui, agora acabou a chance. Vamos lá, o que ele falou aqui? A primeira coisa que ele fala, ainda que desçam ao mais profundo abismo. Aqui ele fala abismo, se você pegar a tradução original, fala Sheol. Sabe o que é Sheol? Inferno. Então literalmente, ainda que esse povo cave até o inferno, eu vou estar lá, e eu vou tirar aquele povo de lá e vou levar para o meu juízo. Você imagina a cena, os homens cavando um buraco gigante, né? Isso aí em sentido figurado, né? Mas vamos imaginar, o cara cavando um buraco gigante, ele conseguir chegar lá no inferno, falando que o inferno é lá no meio da terra, que segundo o profeta é lá no meio da terra aqui, né? Ele cavou, chegou lá no inferno, chega lá, Deus está lá no inferno. Consertando o inferno embaixo, porque em cima Deus não deixava o inferno. Lá é bem quente, né? Lá no centro da terra, lá no olho da terra. Então, ele cavou até o inferno, ele cavou mais profundo, e Deus estava lá esperando ele. Agora eu vou te levar, já que você cavou até aqui, agora eu te levo para cima de novo. Você vai sofrer lá. Aí continuando, a minha mão se tirará de lá, se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles construíssem uma torre gigante para poder escapar, o que quer dizer céu aqui? Não quer dizer onde Deus habita, quer dizer o que? A extremidade. O céu que nós vemos, né, ou pelo menos o que eles viam na época, era o mais extremo do universo, é o que eles podiam enxergar de mais longe. Então lá em cima, se eles subissem lá no alto, se eles tivessem uma aeronave e voassem lá para o espaço sideral, Deus faria descer aquele povo de lá para poder trazer juízo sobre eles. Ou seja, vocês não vão escapar, nem se vocês descerem, nem se vocês subirem. Continuando, se esconderem no cimo do Carmelo, buscá-lo-eis e tirarei. Olha só, o cimo do Carmelo, o Carmelo, lá na região, é o monte mais alto que tinha. E é um lugar cheio de cavernas. Então o povo muitas vezes costumava se esconder nessas cavernas, né? Ladrões, salteadores ou pessoas buscando refúgio se escondiam nessas cavernas. Então ele fala, se vocês subirem o mais alto do Carmelo, se vocês entrarem nessas cavernas, onde que vocês estiverem, eu vou tirar vocês de lá para trazer juízo sobre vocês. Ele está falando para vocês, não vão conseguir escapar, nem tenta fugir. Tem que aguentar o juízo de Deus. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui, que abre margem para muitas pessoas que acreditam em mitologia. Vamos ler aqui. O Monte Carmelo é bem
Dá para ver o vale do Armagedon. do Líbano, dá para ver a parte lá da Síria, dá para ver tudo. Vamos lá, então, a parte mitológica. E dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Alguém por acaso tem alguma tradução diferente dessa, serpente? Esse aí é o capítulo 9, versículo 3, o finalzinho do versículo 3. Serpente. Serpente marinha, tá. Então, ela os morderá. Porque diz que a serpente marinha é mais venenosa. Então, mas o que é esse monstro marinho, né? Olha, vamos abrir alguns versículos aí. Alguém abre lá em Isaías 27:1 e o outro vai abrir em Jó 3:8. Isaías 27:1. Já abriu? Lê então. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada grande e forte o dragão, serpente, o dragão. Isso. Aqui ele fala o dragão, a serpente sinuosa. Deixa eu abrir aqui que tem uma referência. Então, aqui ele fala o dragão, literalmente Leviatã, serpente veloz ou voadora, aquela serpente que voa. Já viu aquela serpente da floresta que ela pula de uma árvore na outra voando? Essa aí é a serpente veloz. E outra ele fala a serpente sinuosa, né? Nada muito rápido. Então, Leviatã, a tradução para Leviatã, alguns traduzem como realmente um ser mitológico, uma fera. E outros traduzem Leviatã para um crocodilo, né? Semelhança a um crocodilo gigante. Pode passar. Pode passar? E tem uns que acreditam que o Leviatã é isso aí. Isso aí na mitologia, né? É um animal, uma serpente marinha gigante, né? Um dragão enorme, que eles acreditam, né? Ser esse monstro aí. Alguém abriu lá em Jó? Pode ler. 3:8. Amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. O dia em que estão prontos para fazer correr o seu espírito. Espera aí. Acho que não é Jó 3:8 não. Ah não, é isso mesmo. Olha só, Jó 3:8. Amaldiçoarei aqueles que sabem amaldiçoar, e no dia que sabem excitar o monstro marinho. Aqui fala excitar o monstro marinho. O dia em que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Tradução diferente. Então, esse monstro marinho, esse Leviatã, né? Pode passar, tem uma outra imagem aí. Né? Uma serpente marinha grande que devoraria aqueles que entrassem, que caíssem no fundo do mar. Né? Pode passar. De forma nenhuma. Continuando. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos. Bom, eles já iam para o cativeiro. Mas o que quer dizer isso? Ou seja, se se render, se eles falassem, não, pode me levar, não me mate, pode me levar. Né? A pessoa se rende. Um militar, geralmente um militar que é esperto, ele leva o quê? Olha só, um cara que é muito patriota, principalmente se ele for do Oriente Médio, do Oriente do mundo, né? Lá do Japão, dessa área. Se ele for bem esperto, ele leva duas coisas. Um lenço branco no bolso. Porque lenço branco, se você, bandeira branca, qualquer coisa branca, se você acenar, quer dizer rendição, a pessoa não pode te matar, segundo as leis da guerra, né? Então não pode te matar, ela é rendição. Você ajoelha, joga sua arma no chão e sacode o lenço branco. Isso é rendição.
E outra coisa que ele leva é uma faca no coturno. Para que serve essa faca? Para se matar. Ou seja, se o inimigo fosse te matar ou te torturar a ponto de você confessar alguma coisa, eles se matavam, né? Isso aí é uma coisa que todo militar, principalmente daquela região, faz. Então ele fala: se você se render ao seu inimigo, né? Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, dali darei ordem à espada e ela os matará. De forma nenhuma aquele povo escapar. Até no cativeiro de rendição do inimigo, Deus ia mandar matar aqueles que se rendessem. Agora, interessante aqui: porei os meus olhos sobre ele, para o mal e não para o bem. Olha só, o povo de Deus, ele recebia muito uma palavra do tipo assim: os meus olhos estão sobre aqueles que guardam a minha palavra. Os meus olhos estão sobre o meu povo. Com os meus olhos guiarei o meu povo. Ou seja, quando Deus fala ao povo que os seus olhos estão sobre ele, ele quer dizer o quê? Que Deus está guardando, que Deus está vigiando o seu povo. Ou seja, eu estou de olho no meu povo, para que o inimigo não tome o meu povo, não fira meu povo, não mate meu povo. Então aqui ele fala de uma outra forma, uma forma inversa: os meus olhos estão sobre eles, mas não para o bem, sim para o mal. Ou seja, para castigar eles, para exercer juízo sobre eles. É importante entender o quê? Que Deus não é o inventor do mal. Esse mal que ele fala aqui não é o mal de pecado, não é o mal de erro, né? Não é o mal de injustiça, mas é o mal que o povo precisava receber para poder corrigir eles. Ou seja, é o castigo, é a condenação, é o juízo, é aquilo que não é bom, que não deveria acontecer, mas é o mal necessário para o povo. Pode passar? Então, essa aqui do versículo 2 ao 4 é a forma com que Deus ia lidar com o seu povo nessa invasão, se tentassem escapar. Alguém abre lá em Amós 4:12, o outro vai abrir Amós 5, do 8 ao 9. Ok, um hino. Do versículo 5 até o 6, que é o final do nosso termo aqui que nós vamos estudar, é uma doxologia. Ele foi escrito de forma doxológica. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses versículos eles foram escritos como uns salmos, um cântico. Então, Amós já tinha feito isso antes, no capítulo 4:12, quem achou pode ler? Porque isso te farei, prepara-te para encontrares com teu Deus. E no capítulo 5, 8 e 9. Quem achou pode ler. Cinco, 8 e 9. Então isso aí, ele soa como uma música, né? Como se estivesse cantando aquilo. E aqui, do versículo 5 ao 6, é bem parecido, né? A forma com que ele escreveu, uma forma de cântico, uma forma de hino. O que ele fala nesse hino aqui, nesse pequeno trecho que ele canta aqui? É que Deus é o Senhor dos exércitos e que Ele é exaltado a ponto do povo não conseguir ir contra Ele. Ele começa a exaltar a Deus aqui, né, de uma forma atribuindo os seus poderes a Deus, né, falando dos poderes de Deus. Olha só, aqui em forma doxológica, ou seja, em forma de cântico, como já usara lá nos versículos que nós lemos, o profeta exalta a Deus, mostrando a eles que eles não fugiriam de Deus, pois Ele é poderoso, muito acima do que o homem pensa. Então ele fala aqui a primeira coisa: porque o Senhor dos exércitos. Então o primeiro termo que ele usa aqui, porque o Senhor, quando ele fala isso aqui no original, ele quer dizer porque Adonai.
Adonai quer dizer Senhor, quer dizer poderoso, quer dizer que é aquele que está acima, né? Porque o Senhor, o Adonai, o Senhor dos exércitos, é que ele usa outro termo no hebraico, né? Yahvé Sabaô, que quer dizer Senhor dos exércitos, né? O Deus da guerra, o Deus que tem todo o poderio militar nas suas mãos, né? Esse Deus, é esse Deus que eu estou falando, é o que toca a terra e ela se derrete. Ou seja, é só Deus tocar na terra e a terra inteira se derrete. Ou seja, vocês estão brincando com Deus e não sabem o quanto Ele é poderoso. Eu estava conversando com o rapaz essa semana e eu falei para ele, com a natureza ninguém pode, né? O homem tem muito poderio muitas vezes, né? Tem dinheiro, tem posses, manda em todo mundo, desmanda em todo mundo, provoca um país, manda o outro ficar quieto, né? Tem aquela força nas mãos. Mas se Deus manda um terremoto na terra, destrói tudo que está em cima da terra, o terremoto consome. Se Deus manda um terremoto lá no mar, levanta ondas enormes, engole tudo que está ali. Então, com a natureza ninguém pode. Aquilo que Deus tem nas mãos ninguém pode. Pode falar? Então, derrete tudo, né? Se o vulcão entra em erupção, derrete tudo, lava tudo aquilo ali, concreta tudo, né? Na hora que seca. Não tem, gente, se Deus quiser, como ele fala aqui, Ele toca na terra, a terra se derrete, acaba tudo, né? Vocês estão brincando com Deus, vocês não sabem quem é Deus, né? É o Senhor dos exércitos, é Adonai, é aquele que fez tudo isso aqui que vocês estão em cima, e o homem arrogante a ponto de desafiar a Deus, né? Deus não destrói tudo. Por que Deus não destrói tudo? Porque nós estamos vivendo numa época que se chama misericórdia, né? Na hora que chegar o fim da misericórdia, acaba a graça de Deus aqui na terra, acaba o período de misericórdia, aí entra a condenação. É o que o povo está aguardando, é o que Deus está separando para o homem. Vai chegar no final, vai ter o julgamento. Você vai para cima ou você desce, ou você vai ser destruído, né? Então, ele continua, né, nesse louvor aqui que ele exalta a Deus. E todos os que habitam nela se enlutarão, ou seja, vão se enlutar porque vai ter muita morte, né? E ela subirá como o Nilo e se abaixará como o rio do Egito. Bom, o Nilo e o rio do Egito são dois rios? Não, o Egito só tem um rio, chama Rio Nilo. Então, por que ele usa Rio Nilo e Rio do Egito? Porque é para não repetir a mesma fala, né? Então, para não repetir o mesmo nome, ele fala o Rio Nilo e o Rio do Egito. O Rio Nilo, ele tinha, naquela época, dava muita enchente. Então era costumeiro o rio subir e o rio abaixar. Por isso que ele fala, subir como o Rio Nilo e abaixar como o Rio do Egito. Ou seja, são as enchentes que davam, né? Então ele fala, e todos os que habitam nela se lutarão, e ela subirá como o Rio Nilo e abaixará como o Rio do Egito. Quando isso acontecia, né, como eu já falei numa aula anterior, quando dava essas enchentes, morria muita gente, né? Morriam animais. Vocês lembram da enchente que deu aqui, né? Foi em Minas, né? Como é que chama a cidade? Eu esqueci. Foi recente, foi esse ano. Eu esqueci o nome da cidade lá que teve aquela enchente, né? Você via, Brumadinho, né? Brumadinho. Então, é represa que estourou. Isso, quando dá uma enchente forte, né? Você vê quanta morte que acontece. Acha, né? Você vê como é que é devastadora a coisa. Isso aí é uma fração da força da natureza, né? Que Deus tem sobre essa terra aqui. Isso também. As duas muito perto uma da outra, né? Então, o que acontece é que eu falo, né? Quando Deus quiser trazer o juízo, quiser trazer um julgamento para o povo não vai aguentar, né? Lembrando lá do dilúvio, aquela chuva, aquela enchente, aquilo ali lavou a terra inteira, né? Então só quem Deus quis salvar, que Ele salvou, porque Ele precisava dar aquela lavada na terra, né? E aqui Ele faria a mesma coisa com o seu povo, né? Aquele povo ia receber aquele julgamento. E olha o que nós estamos, gente. Nós estamos falando desde o capítulo 2 até o capítulo 9 só de visões de Deus para Amós, com a profecia de condenação para esse povo. Olha o que Deus gasta de tempo falando com o povo, para o povo se arrepender. Não é para o povo ficar com medo, é para o povo se arrepender, para dar tempo. Porque Deus não vai simplesmente fazer assim, pronto, vai morrer todo mundo, né? Vou trazer a invasão à Síria, vão levar vocês todos. Ele avisa antes.
Ele dá tempo, e nós estamos vivendo num período de graça, de misericórdia, que Deus está dando tempo. É por isso que nós temos que o que anunciar para as pessoas. Está vindo o juízo final. Deus vai levar a igreja, e aqui vai ficar a grande tribulação, vai ficar uma tormenta terrível. Você não queira ficar aqui, né? Tem muita gente que se converte pelo amor, e tem muita gente que se converte pelo medo. Tem gente que tem medo de ir para o inferno, então vai se converter. Eu não quero ir para o inferno, porque lugar terrível. É o que eu ouvi um pastor falando uma vez. Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque as pessoas precisam ter medo do inferno. Às vezes a pessoa não valoriza aquilo que é bom, porque nunca perdeu nada. Entendeu? Quando está bom na sua vida, e a pessoa te fala uma coisa boa, você fala assim, tanto faz por tanto fez, eu já estou no bom, não preciso mais do que isso, é comodismo, né? Eu não quero lutar por uma coisa melhor. Agora, se você sabe que após esse bom seu que você está vivendo aqui, você vai viver uma coisa ruim, eternamente ainda, né? Que é uma condenação, aí talvez a pessoa fale, mas peraí, então não é bom eu ficar por aqui não, né? Não é bom eu continuar nesse caminho não, porque, né? Não vai dar bom não. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu terminei. Deus é quem edifica as suas câmaras no céu, e abodada o fundo da terra. É Ele quem chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então, eu estava falando do dilúvio, né? Que parece muito com o dilúvio que ele falou, né? Ele chama as águas do céu. Na época do dilúvio é interessante o quê? Que ninguém conhecia água, ninguém conhecia chuva naquela época, né? Água sim, chuva naquela época ninguém conhecia. Até ali, Deus mandava uma neblina, um nevoeiro de manhã, que regava a terra. Então, olha como é que o profeta Noé, foi um profeta da época, como que ele era louco. Ele estava anunciando para as pessoas durante 100 anos, ele ficou falando a mesma coisa, o cara parecia um lunático, que ia chover. O que é isso de negócio de chuva aí? Nós nunca vimos chuva. Olha lá o maluco lá, está falando de chuva e está fazendo um barco. Olha o tamanho do barco que o cara está fazendo. Gente, 100 anos o cara construindo um barco, porque falou que ia vir chuva. O cara é maluco. Noé falava, vai vir uma chuva terrível, vai vir um dilúvio, vai descer água do céu. Que negócio é esse de descer água do céu, Noé? Você está ficando louco? Nunca aconteceu isso, Noé. Vai vir água debaixo da terra também, vai explodir aqui geysers e vão encher essa terra aqui de água, vocês vão morrer tudo. Venham comigo aqui que vocês têm que se salvar. O cara era louco, né? Até Deus mandar uma chuva sobre a terra que eles nunca tinham visto. O que você queria falar? Pode falar? É 100 anos, né? Que ele profetizou. A profecia de Jesus está desde a época do surgimento do mundo até hoje, e vai durar até o último dia. Faz quase 2000 anos, né? Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade, pregou durante 3 anos, e a igreja vem pregando o evangelho de Deus até hoje. Não acredita. O homem não muda. Isso pra você ver como é que o homem não muda. Você viu como é que o homem não muda? É terrível, mas ele é muito sem fé, né? O ser humano não acredita nas coisas que vão acontecer até acontecer. O que nós estávamos falando lá? Entrou um ladrão na casa da pessoa. Aí a pessoa vai lá e põe uma cerca elétrica. Mas ele espera primeiro o ladrão entrar na casa para depois pôr a cerca elétrica. Então a pessoa espera primeiro vir a condenação para depois acreditar em Deus. É por isso que Deus trazia esses castigos sobre o povo. Ele não ia acabar com o povo dessa forma, né? Mas Ele está trazendo até o povo começar a entender e se converter. Às vezes precisa acontecer coisas na vida do ser humano para ele se converter. Não. Poucos escolhidos. Sim. Então, gente, encerrando aqui, né? Por que eu não terminei do 7 até o 10, que é a parte que engloba esse texto? Porque ele muda de assunto, né? Agora, na próxima aula, nós vamos falar de outra coisa. Mas depois nós vamos ver mais uma bênção, uma visão de Deus por profeta. Só que aqui muda um pouco desse cenário que nós estamos vendo para outro tipo de assunto que eu não vou contar.
Então, a próxima lição nós vamos ver do 7 em diante. Eu vou ver se eu consigo terminar, né? Até o 15 a gente encerra o livro de Amós. Tá bom? Então, o que a gente tira para nossas vidas de lição dessa aula? Primeiro, convertam-se dos maus caminhos, porque Deus está avisando. E Ele fala: de mim ninguém foge, da minha condenação, do meu juízo, ninguém escapa. Também como ninguém escapa do amor de Deus. Ou seja, todo mundo vai ser alcançado de uma forma pelo amor de Deus. Ah, mas então todo mundo vai ser salvo? Não, todo mundo vai ouvir falar desse amor. Todo mundo vai ter uma oportunidade. Todos vão ser alcançados. E nós temos que falar também. Nós não podemos deixar de falar, porque senão nós vamos ser cobrados também. Então, todas as pessoas vão ter essa oportunidade. Isso aqui que nós estamos vendo em Amós, aqui no capítulo 9, foi uma fração daquilo que Deus tem separado. Então é só um alerta para o povo. Aí, mas foi uma coisa terrível que aconteceu. Mas vai acontecer coisa muito pior que isso. Porque o que virá, além de ser uma coisa semelhante e pior do que essa, o que vai acontecer aqui na tribulação, ela vai ser eterna. Vai ser um julgamento sem volta. É eterno, é condenação, é separação total de Deus, é morte eterna. Ou vida eterna. Então depende do caminho que você escolhe. Isso. Então, de Deus ninguém foge, com Deus não se brinca. E a igreja esteja preparada e esteja anunciante sobre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Ótimo domingo.